Como nós bem sabemos, nenhum início é fácil. Quando algumas crianças começaram a recusar-se a ir à escola por causa das condições das suas roupas bastante precárias, Reis resolveu providenciar com seus próprios recursos, além de roupas, banhos e corte de cabelos para elas. O período das aulas era das 10 da manhã até as 2 da tarde, com intervalo para almoço, e eram ministradas aulas de matemática, gramática, história e instrução moral e cívica. Às 17h30, essas crianças eram conduzidas à igreja do reverendo Stock para que recebessem, então, instrução bíblica. O ensino das escrituras, como era muito comum na época, consistia quase sempre de leitura e recitação de textos bíblicos. Pouco tempo depois, teve início a prática de comentar os versículos lidos. Muito depois é que foi surgir, então, a revista da escola dominical com lições sequenciadas e apropriadas para as crianças. Aqueles que tinham melhor aproveitamento e melhor comportamento recebiam pequenas recompensas, livros, canetas, jogos, mas, a exemplo da educação que era ministrada no século XVIII, em todo o mundo, os de mau comportamento, mesmo na escola dominical, recebiam castigos, até mesmo castigos corporais. Reis estabeleceu o seguinte propósito: ele desenvolveria inicialmente uma fase experimental de 3 anos de trabalho. Após esses 3 anos, conforme os frutos fossem aparecendo, ele divulgaria ao mundo todo o seu trabalho em andamento. E nessa fase experimental, que foi de 1780 a 1783, Reis fundou 7 escolas dominicais somente em Gloucester, tendo cada uma delas 30 alunos em média. Logo, os abençoados frutos do trabalho foram surgindo, e as crianças, por seu comportamento, começaram a influenciar também os seus próprios pais. O trabalho de Reis estava dando certo. Levar a palavra de Deus às crianças estava produzindo frutos. Isso nos mostra o que pode fazer a fé em Deus, o amor a Deus, servindo ao próximo. Após este período de experiências, Reis divulgou suas ideias e também os resultados obtidos em Gloucester. Ele fez isso através do Gloucester Journal, que era da sua propriedade na edição de 3 de novembro de 1783, que é a data oficial de comemoração do Dia da Escola Dominical entre os ingleses. Outros jornais logo transcreveram o relato de Reis. E os líderes religiosos ingleses tomaram então conhecimento deste movimento que já começava a ganhar adesões. 4 anos depois de iniciada e 1 ano depois da divulgação, a escola dominical já contava com 50 mil matriculados na Inglaterra. E logo se verificou também que onde se instalava com êxito a escola dominical, a taxa de criminalidade caía. E é impressionante, por exemplo, registrar que em 1792 não houve um só caso de crime julgado na comarca de Gloucester. Algumas igrejas passaram a dar apoio ao trabalho de Reis. A escola dominical passou das casas particulares para os templos. E os templos, então, passaram a encher-se de crianças. Lembre-se, a escola dominical nasce com crianças que não iam aos templos. A ideia ganhou rapidamente todo o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, e logo os protestantes americanos também importariam a ideia. Reis obteve a ajuda de um comerciante diácono da Igreja Batista de Eyre Prescott, em Londres, chamado William Fox, nascido em 1736 e falecido em 1826. Impressionado com os resultados obtidos por Reis, ele chamou para criar a Associação de Escolas Dominicais da Grã-Bretanha em 1785, agora com o apoio de 2 bispos anglicanos, o bispo de Chester e o bispo de Salisbury. Esta sociedade britânica logo conseguiu beneméritos, logo surgiram patrocinadores e eles conseguiram manter 300 escolas com livros, com material didático e com professores, publicando também na gráfica de Reis o Sunday School Companion, um livro com versículos bíblicos para leitura e uso em sala. Em 1887, já havia 200 mil crianças matriculadas na escola dominical.